Bom dia a todos e todas, e um bom dia especial, evidentemente, à senadora, que está coordenando essa audiência pública, e um bom dia também aos membros da mesa. Eu gostaria, nessa breve fala, de ressaltar um pouco as razões pelas quais o Ministério da Cultura, no ano de 2008, fez o reconhecimento da capoeira enquanto patrimônio cultural, porque isso talvez nos ajude um pouco a entender o porquê desse projeto de lei, ou quais os objetivos que esse projeto de lei persegue. Eu lembro que em 2004, vários grupos de capoeira no Brasil procuraram o Ministério da Cultura porque estavam sendo assediados, alguns deles invadidos, desrespeitados e até mesmo com ameaça de prisão por parte da Confederação Brasileira de Educação Física, CONFEF, Conselho Federal de Educação Física, melhor dizendo, que tinha instruído seus conselhos estaduais de educação física no sentido de não só exigir o diploma de nível superior aos mestres de capoeira, assim como a cobrança dos respectivos honorários para que esses grupos pudessem funcionar. E daí o ministro da Cultura, Gilberto Gil, à época, reuniu o seu grupo de assessores e de dirigentes. Eu era um deles, à época vinculado à Fundação Cultural Palmares, à época eu era diretor, posteriormente fui presidente. E foi formado no seu gabinete, propriamente dito, um grupo de trabalho para que a gente adotasse medidas no sentido de fazer com que a capoeira não apenas fosse respeitada, mas que pudesse ter um instrumento legal de proteção. Porque, à época, já havia essa discussão intensa se capoeira era esporte, se capoeira era luta, se capoeira era cultura. E, graças a Deus, eu acho que o trabalho foi bem encaminhado e conseguimos, em 2008, fazer com que a capoeira fosse reconhecida enquanto patrimônio cultural brasileiro, nas duas dimensões que o IPHAN já colocou muito bem. Mas é importante ressaltar 3 aspectos nisso aí. O primeiro, o Ministério da Cultura tinha uma posição unitária nesse sentido. Não era uma posição dividida. O Ministério da Cultura, por meio de todos os órgãos que participavam do grupo de trabalho, consideravam que a cultura era a principal e maior dimensão da capoeira. E, como tal, assim trabalhou. O segundo é de que havia claramente um lobby, que era liderado evidentemente pelo CONFEF, no qual o objetivo maior era o mercado de trabalho. Há, evidentemente, um mercado de trabalho grande, um mercado de trabalho disputado, um mercado de trabalho promissor para aquilo que se chama professor de capoeira. E é evidente que o que estava em jogo nas ações dirigidas pelo CONFEF era este interesse, ou seja, o interesse em garantir que esse mercado de trabalho fosse explicitamente ou exclusivamente dedicado àqueles portadores de nível superior, portadores de diploma de nível superior. O que, evidentemente, trazia no bojo dessa proposta um processo de exclusão, de discriminação dos mais violentos que esse país já viu. Aliás, já viu não, eu estaria aqui fazendo... A capoeira já está acostumada a esse processo de exclusão, embora sempre tenha lutado contra ele, porque é histórico. Era, na verdade, a repetição de uma forma, digamos, mais sofisticada daquilo que no início do século passado a capoeira sofreu, ou seja, a penalização enquanto crime. Era considerar que aqueles que mantiveram, que lutaram, que garantiram que a capoeira chegasse até aqui, fossem excluídos daquilo que seria um mercado de trabalho. Então, este é um dos objetivos. Terceiro, a terceira coisa que eu gostaria de ressaltar é que parece que este grupo, ou estes interesses, melhor dizendo, refletiram, tomaram algumas outras formas e retorna agora essa discussão com outro formato. Me parece que não é mais o CONFEF, mas é a criação de um CONFEF da capoeira.
A impressão que eu tenho é de que estamos criando dentro do bojo da capoeira, e eu já vou concluir, dentro do bojo da capoeira, uma ferramenta, um instrumento que cumpriria a função que o CONFEF não pôde cumprir pela reação vigorosa, não só institucional, como da própria sociedade como um todo, e de todos aqueles que amam, que gostam e que têm simpatia pela capoeira. E isso está muito explícito em alguns aspectos que constituem o corpo do projeto ou que constituem o próprio substitutivo, que me parece também o substitutivo um pouco que não tem nem pai nem mãe. Ninguém sabe bem de onde é que veio esse substitutivo, mas eu já tive a oportunidade de lê-lo com alguma profundidade. E tem dois aspectos nele que eu vou tangenciá-los, que não tenho tempo para falar, mas que é importante registrar. O primeiro, que subordina todos os membros, ou todas as organizações, e todos os grupos, e todas as pessoas da capoeira, a uma organização central. E o segundo, que esse é mais interessante ainda, e o mestre esquisito levantou a esquisitice que esse artigo propõe. Esta instituição, esse órgão, passa a ser o único órgão no Brasil a ter direito ao acesso a esses recursos, mas nenhum outro. Então, creio que com esses dois aspectos está praticamente dito quais são os objetivos que o projeto em si busca. E creio que, no meu entendimento, para concluir, são lesivos ao interesse maior da capoeira, da cultura e da sociedade brasileira. Muito obrigado. Ok. Gilvan. Bom dia a todos. Eu não me inscrevi, mas me inscreveram, eu vou falar. Olha bem, eu queria chamar a atenção a dificuldade que a gente tem do poder público envolver com a capoeira. É impressionante o poder de inclusão que a capoeira tem, o movimento que a capoeira faz como instrumento de inclusão social, talvez um dos maiores do mundo. A capoeira em mais de 200 países, e vários países já têm o poder público já envolvido dentro das políticas sociais, educacionais dentro da capoeira. E a dificuldade que a gente tem no Brasil. E às vezes a gente discute alguns projetos interessantes e possível a gente está aproximando mais os capoeiristas. Uma época, na Fundação Palmares, a gente colocou na situação de, através de um edital, se contratar uma entidade que esteja proposta fazer uma entidade âncora, onde ela pudesse atender toda, no seu estado, a capoeira. Entendeu? Um grupinho ali, um grupinho aqui, um encontro nacional que quer fazer, eu preciso de 200 camisetas, 2 passagens, uma hospedagem, eu posso resolver o problema daquele grupo ali. O outro ali, o outro ali. Então, é possível, tranquilamente, através de um edital, atender todas as entidades, incluir todas elas dentro do poder público. É possível isso. Nós estamos discutindo a capoeira na educação. Cara, é tão difícil isso. Imagina se Brasília, vou dar um exemplo, Brasília, mais de 600 escolas. Dificilmente o governo vai achar orçamento para contratar um mestre de capoeira para botar em cada escola um professor de capoeira. Não temos profissionais para tantas escolas, porque não havendo política pública, acaba não tendo vazão de tantos profissionais. Mas se a gente conseguir contratar aí 30 mestres de capoeira em Brasília para ser consultores de capoeira na educação, se todos os professores de educação física tivessem uma oportunidade de treinar uma vez com o mestre de capoeira, pegar essa habilidade, levar para a escola, resolve a situação. Eu falando um dia com um técnico do IFAM, ele falou, pronto, resolvemos o problema da capoeira. Se fizer desse jeito, resolve o problema da capoeira na escola. Né? Eu acho que a gente poderia estar discutindo isso mais. Eu gostaria de estar levando essa discussão e a gente aproximar mais o poder público. A capoeira, ontem eu estava na UPS falando a capoeira na questão turística, do turismo. Você já imaginou o tanto de gente que viaja para eventos de capoeira no Brasil e no mundo? Eu estava no México a semana passada, mais de 40 capoeiristas do Brasil lá, em eventos. Por que a gente não consegue o envolvimento do poder público
dentro da área do turismo, da área social. Eu desafio qual é o esporte, a atividade cultural que tem o poder da capoeira como instrumento de inclusão social. Vou dar o exemplo, a capoterapia, que começou em Brasília em 1998, hoje já está atendendo mais de 70 mil idosos, síndrome de Down, deficiente mental, auditivo, visual, todas as classes sociais. E a capoeira, há centenas de anos, trabalha na área social. E eu não conheço nenhuma atividade que tenha o poder de inclusão social como a capoeira. Por que a gente não consegue criar mecanismo do poder público ver isso, ficar visível isso e entrar dentro desse trabalho? Às vezes, cobra-se de um mestre de capoeira, de um grupo de capoeira ali, estatuto, documento. Muitas vezes ele não teve nunca apoio para chegar a esse ponto. Mas podemos sim, podemos, através de um edital, senadora, contratar as entidades, destinar um recurso público, talvez até de emenda parlamentar, de emenda do Senado, um recurso público, onde a Fundação Palmares pode contratar uma entidade ampla e incluir todas as instituições que atuam na área da criança, adolescente, do idoso e adulto com a capoeira. Obrigado.